Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Olá, a paz do Senhor. Queremos agradecer a você pela companhia. Esse é o seu programa Novo Alvorecer e hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que é a mordomia das obras de misericórdia. Voltamos já já com o comentário dessa lição. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Olá, estamos de volta. Vamos estudar hoje a lição da Escola Bíblica Dominical, a mordomia das obras de misericórdia. Estamos hoje, mais uma vez, com os nossos professores, presbítero irmão Sebastião Ferreira e o nosso professor Joás. Muito bem-vindo ao nosso programa. Nós vamos falar hoje da lição de número 11 e o texto áureo está na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago, capítulo 2, versículo 13. A verdade prática, o cristão tem o privilégio de exercer a misericórdia junto aos necessitados como expressão do amor de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 a 35, e também no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 30, 36 e 37. A introdução da nossa lição está assim escrito. Nesta lição, veremos que Deus requer de seus filhos obras de misericórdias, como fruto do amor cristão. Os servos de Deus, portanto, devem expressar a virtude da misericórdia divina. Esse sentimento é o que deve dominar o coração dos cristãos. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. O salmista escreveu isso no Salmo 103, versículo 8. Pois bem, queridos amigos e irmãos, vamos estudar hoje uma lição muito importante, falando sobre as obras de misericórdia. É um assunto bem propício para esses dias, não? Com certeza, né? Esse salmo aí é repetido no Salmo 145, né? No mesmo verso 8, né? E isso aí é uma verdade que precisa ser manifesta por aqueles que servem a esse Deus, que é piedoso, né, bondoso e grande em misericórdia, né? Quem se diz servo, filho dele, deve agir dessa forma, né, com piedade, bondade e misericórdia. E outra coisa também é que pode ver que mesmo no Antigo Testamento, alguns questionam que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, malvado. Mas nós vemos aqui que ele é cheio de misericórdia, piedade, ele é longânimo e é benigno. Então veja que Deus não mudou, o mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento também. É bom lembrar, isso é um fato que a gente sempre fala isso nas nossas ministrações, nos estudos, e a base do Novo Testamento é o Antigo Testamento. Todos os discípulos, todos os apóstolos do Novo Testamento, eles se basearam no Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento não perdeu valor, jamais perderá. O problema parece mais de interpretação, né, de como alguém interpreta o que está escrito no Antigo Testamento. Até pessoas eruditas, né, José Saramago é um exemplo, né, ele faz essa diferenciação aí. O Deus do Antigo Testamento é cruel, né, assassino e tal, e o Deus do Novo Testamento é o contrário disso, é misericordioso, é amoroso, mas só que não existe essa diferença, né? Ô Joás, eu vejo o seguinte, que eles atentam somente para alguns pontos da história e não olham o restante. Por exemplo, quando Deus ele permitiu que o povo de Israel ceifasse a vida dos cananeus, quanto tempo Deus ele tolerou o pecado daquele povo ímpio que habitava ali na terra de Canaã? 400 anos. Ele foi longânimo ou não foi? Muito tempo, né? É muito tempo para a repetição de várias atrocidades, né? Perfeitamente. É o que nós vamos estudar nessa lição de hoje. Então nós demos aqui uma pincelada do que será a nossa lição. O capítulo 1, nós vamos falar sobre o significado da misericórdia. O ponto 1, a definição, e o ponto 2, a misericórdia. A palavra misericórdia vem do latim misericordia
e significa compaixão suscitada pela miséria alheia. Indulgência, graça, perdão. No Antigo Testamento, o termo está presente em textos como: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É o que vocês já falaram, o que nós já estamos tecendo dentro dessa lição, que a misericórdia ela não nasceu no Novo Testamento, não nasceu nos escritos dos evangelhos. Pelo contrário, ela é revelada desde o Gênesis, desde o princípio. Quando o próprio homem pecou, Deus agiu de misericórdia com esse homem, né? Eu já até falei isso, que Deus expulsou o homem do jardim do Éden. Se o homem permanece no jardim e come do fruto da árvore da vida, vivia eternamente em pecado. Então, o fato de Deus expulsar esse homem do jardim do Éden foi um ato misericordioso. Foi misericórdia. Interessante também o que você falou sobre o latim. Eu estava pesquisando a palavra misericórdia. São duas palavras, que é misere e cordes, que é compaixão e coração. Quando eu sinto misericórdia pelo meu próximo, é quando eu coloco o meu coração na dor e sinto a dor do meu próximo e atento para ele. Foi isso que Deus olhou para o homem ali no jardim do Éden. Verdade. O ponto 2, aí vem tratando exatamente do ato de ser misericordioso, né? A palavra misericordioso, no grego, tem o sentido de entranhas de misericórdia ou de bondade. É o que você acabou de falar, Tião. São essas duas palavras denotando a ação de Deus por esse pecador, né? A expressão indica o sentimento que vem do íntimo, das entranhas, do coração. Ela mostra que servimos a um Deus de misericórdia, longanimidade e benignidade. Essas são qualidades morais de Deus, que se identificam com Ele por meio do Espírito Santo, devem manifestar tais qualidades morais. O fruto do Espírito. Deus é piedoso e misericordioso, e Ele exige que quem se aproxima dele haja como de acordo com essa moral dele, né? 1 João 4,20, eu anotei aqui, né? Está escrito: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, né, é mentiroso, né? E tem várias passagens nesse sentido, né, de você dizer uma coisa, professar uma coisa e agir o contrário daquilo, né? Esse termo no grego aí me parece que é eleus, né? O equivalente ao hesed do Antigo Testamento. Perfeito. Né? Aquela empatia mesmo. Você, se alguém está sentindo dor, você sente dor junto, né? Então, e você faz alguma coisa para mudar isso. Você não fica só com a dor para você, né? O coração se move na direção daquela pessoa. Que é diferente de simpatia, né? Que a empatia é quando eu coloco o meu coração na dor do meu próximo. Engraçado, João, você mexeu num assunto muito interessante. E ao estudar essa lição, eu estava pensando na base dessa lição, que nós até vimos aí a verdade prática, que é um texto da carta de Tiago. Tiago faz um contraste, faz até uma citação das obras e da misericórdia, da fé, né? Ou seja, da misericórdia através da fé. Um completa o outro, né? E a gente vê também na nossa leitura bíblica em classe, a citação de Atos e até mesmo do Evangelho, é exatamente o ato misericordioso em função de alguém. É a base do Evangelho, é o que Jesus veio pregar. Perfeito. Né? Então isso é bom a gente lembrar, que não é simplesmente fazer, tem que ter um motivo e uma razão para fazer, e sem esperar nada em troca. Outra coisa também que chama atenção aqui, que ele citou Gálatas 5:22, é que pode ver que esse fruto produzido em nós é fruto do Espírito Santo. É que ele produz em nós. E aí, o fruto pode ver que é o quê? É amor, é alegria, é paz, é paciência, é bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Faz parte do quê? Fruto do Espírito, o Espírito de Deus produzindo em nossas vidas como cristão. É interessante lembrar também esse fato da misericórdia, né? É o tema da lição, a mordomia, ou seja, aquilo que nós fazemos, né, que nós fazemos pelo próximo, a igreja precisa desenvolver isso. O cristão precisa desenvolver essa obra de misericórdia. Afinal de contas, é a base de todo o evangelho. Cristo fez isso por nós e nós devemos fazer a mesma coisa em função dos outros. Perfeito. Né? Essa lição é muito boa, muito boa. E é assim, todo o nosso trimestre, né, nós estamos trabalhando esse trimestre lições importantíssimas e lições extraordinárias.
extraordinárias. Os próximos tópicos nós vamos falar sobre a mordomia da misericórdia cristã e também lá no terceiro nós vamos falar sobre o cuidado na prática das boas obras. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já. Olá, estamos de volta, esse é o programa Novo Alvorecer e estamos estudando hoje uma lição da Escola Dominical maravilhosa, a mordomia das obras de misericórdia. Vamos falar então do segundo capítulo da nossa lição e nós vamos tratar agora a mordomia da misericórdia cristã, ou seja, a misericórdia na prática mesmo. Esse tópico agora nós vamos falar sobre a obra da misericórdia na prática, ou seja, ela em plena execução. A misericórdia é como o amor, pois ela só tem valor se for praticada. As obras de misericórdia estão inseridas no contexto das boas obras, inerentes à vida de todos os salvos em Cristo Jesus. Ou seja, deve ser praticada. Interessante porque se eu falar assim, Gilberto, eu sou uma pessoa cheia de misericórdia, mas e aí? Com o amor, eu tenho muito amor, mas se não for colocado em prática, adianta eu falar? Então, na verdade, tanto amor como misericórdia tem que ser colocado em prática. As pessoas, elas verão as nossas ações e vão chegar à conclusão que realmente eu sou uma pessoa misericordiosa. Interessante, Joás, eu vou fazer uma citação de um livro que eu li há um bom tempo. É um livro muito bom, um livro de cabeceira, O Monge Executivo. E tem um tópico desse livro que ele trata exatamente desse fato do amor, chama. O amor na prática, né? Ele até trata, o amor é um sentimento ou é um comportamento? A verdade é os dois. É um sentimento que precisa ser materializado. E quando materializado, ele então entra em ação. É o que Paulo fala em 1 Coríntios 13. É a caridade, né? As versões novas agora vêm trazendo o amor como caridade, ou seja, é o amor em ação. É o ato da misericórdia também, precisa ser praticado. Um outro texto, né, 1 João 3, 18, né? É bom ler o 17 e o 18. Traz bem isso que a gente está discutindo, do coração, né, na obra, né? O coração na obra de misericórdia. Por isso que é misericórdia, né? Córdia está presente no coração, né? O escritor ele vai dizer para nós que a gente não deve amar de línguas nem de palavras, mas em verdade e em atitude. Né? A gente tem que fazer, né, aquilo que a gente está sentindo no coração. Né? Se você sente empatia, se sente a dor do outro, faça algo pelo outro. Né? Pegando isso aí que você está falando, fazer algo pelo outro, o próprio Jesus contou uma de suas parábolas. Jesus, a Bíblia fala, no Novo Testamento, se me fala a memória, de 80 parábolas. A Bíblia toda, 80 parábolas. Das 80, Jesus contou 48, ou seja, mais de 50%, quase 60%. E uma dessas parábolas ele falou do bom samaritano, que a princípio passou o sacerdote, depois passou o levita, está em Lucas 10. Passou o sacerdote, passou o levita e por último passou o samaritano, que não tinha nada a ver com a história do homem que estava caído ali. E ele que agiu de misericórdia. E ele questionou isso, pôs em xeque a autoridade de um fariseu, ou dos fariseus que estavam ali à sua volta, né? Interessante que quando fala passou de largo, é passar do outro lado. Quando o sacerdote contemplou aquele homem caído ali às margens da estrada, ele simplesmente mudou de lado para simplesmente não socorrer aquele cidadão que estava ali ferido. Verdade. E outro fato, Tião e Joás, interessante que a Bíblia diz que esse homem desceu de Jerusalém e só pode fazer alguma coisa quem está subindo. Tanto o sacerdote como o levita estavam descendo pelo mesmo caminho, ou seja, não agiu com misericórdia, né? Através da misericórdia. E esse samaritano agiu com misericórdia por esse homem que estava caído. Então, falando disso aí, nós vamos falar do tópico 2, né? Somos criados para as boas obras, ou seja, Deus nos formou com o objetivo que produzamos o fruto do Espírito. Nós não fomos criados para ficar de braços cruzados sem fazer nada. A igreja tem um trabalho, né? Efésios 2:8 aí, né? Nós fomos criados com Sim, esse propósito. Né? Perfeito. E interessante é que a salvação não é pelas boas obras, mas devido ao fato de que nós somos salvos, aí sim nós produzimos o quê? Boas obras. Então, quando eu pratico as boas obras, é sinal que realmente eu sou um cristão autêntico e que sigo as pegadas do Mestre.
Ainda hoje eu estava falando com uma pessoa sobre como Jesus tratava com misericórdia. Lembrei daquela mulher que foi pega no ato do adultério, todos queriam apedrejá-la, e Jesus chegou e, escrevendo na areia, todos queriam jogar pedra, e Jesus então usou de muita misericórdia com aquela mulher. E prova disso que ela seguiu Jesus até, os registros mostram que toda a sua vida, né? Perfeito. Mas o ministério de Jesus já foi até o final, na cruz, na ressurreição, na ascensão, e depois deu sequência na vida cristã, a gente vê registros disso. Ou seja, olha a extensão do amor de Deus. Eu gosto de João 3,16. O escritor não achou palavras para mensurar o tamanho desse amor. Não tem altura, profundidade, não tem comprimento, é enorme, é imensurável. Eu amo esse versículo, pelo fato de não ter como mensurar o amor de Deus. É o tamanho da misericórdia, né, Joás? O senhor está falando de João 3, né? Eu volto a 1 João 3, né? O ponto que ficou aí. É impossível alguém que está perto de Deus não fazer nada pelo necessitado, pelo próximo. É impossível. Né? Esse texto mostra isso. Ele diz, se alguém tem bens e vê o seu irmão necessitado e não move o coração para ele, né, como estará nele o amor de Deus? É a pergunta que o apóstolo faz. Né? Como que o amor de Deus está no coração de uma pessoa que vê o irmão necessitado e não faz nada? Né? É a base, um monte de coisa aí, né? É a base da epístola de Tiago, ou a carta de Tiago. Não é simplesmente falar de Jesus, dar três tapinhas nas costas e mandar embora. Tem que fazer algo mais. Tem que alimentar tanto o espiritual como o material, o físico. Isso é agir de misericórdia. Né? Então, no 2.1, num subtópico, na área das necessidades humanas. Agir com misericórdia na área das necessidades humanas. Olha bem, precisamos ficar atento às pessoas carentes, às pessoas que necessitam do nosso apoio, tanto espiritual como material também. Os vulneráveis sociais, está dizendo, os necessitados, aqueles que precisam da nossa ajuda, nós devemos socorrer. Isso faz parte de misericórdia. É a prática, né? Um outro tópico, na área das necessidades espirituais. Olha que os dois tópicos estão bem no mesmo nível, né? Tanto espiritual quanto o material, quanto o físico. Aqui entra aquilo que a gente falava no começo da aula aí, sobre o Deus do Antigo Testamento ser o mesmo, né? Nínive, uma população muito má, né? Um coração gelado, né? Se falar das práticas que eles tinham lá nas suas guerras é até assustador, né? E Deus manda um profeta ir lá e falar para eles que se eles se arrependessem tem graça para eles, né? E o profeta não quer ir de jeito nenhum, porque ele acha que eles não merecem, né? Então, esse Deus que José Saramago fala que é terrível, que é macabro, que é não sei o quê, ele está movendo com misericórdia em favor desse povo aí. Se a gente for olhar a manifestação da misericórdia de Deus, ela é tão forte, tão presente no Antigo Testamento, que é indiscutível isso. Se não fosse isso, não existiria um Novo Testamento, ou seja, a vinda de Jesus. Né? A base está lá no Antigo Testamento. Bom, outro tópico, na área das necessidades espirituais. Falamos então das necessidades humanas, das necessidades espirituais. E também, ainda dois tópicos dentro desse capítulo 2 aí, na área da evangelização e das missões. Aqui precisa mesmo, principalmente na pregação do evangelho em cidades vizinhas, em lugares perto de nós, e até mesmo nos lugares longínquos, como a nossa igreja, por exemplo, tem missionários em todos os lugares fora, aí, como Ucrânia, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Europa, né, Portugal e tantos outros lugares, né? Então, nós precisamos estar atentos também a essa parte da evangelização e missão, que é também uma demonstração da misericórdia de Deus. Sim. A gente, irmãos mais próximos aí que a gente atende, né, os peruanos, né? No Amazonas peruanos, há pouco tempo atrás, não tinha ninguém que... tinha povo lá que nunca ouviu falar de Jesus, não foi alcançado pelo evangelho da salvação, né? E agora eles têm acesso, né? Então a gente tem que atentar para isso. E é bom lembrar, Joás, conheço muito o pastor que está lá no Peru, o pastor Elias, e fazendo um ótimo trabalho. Saiu do sul de Minas, olha o ato de misericórdia, e já está lá há quase 10 anos. Isso é fantástico. Bom,
o último tópico dentro desse capítulo aqui, a falta de misericórdia pelos pecadores. Há uma negligência flagrante por parte de muitas igrejas na pregação do Evangelho. Isso é falta de misericórdia, isso é uma afirmação. Perfeito. A igreja, ela agindo de misericórdia, ela vai levar o Evangelho para quem? Para os pecadores. E quantos pecadores nós temos hoje? Que precisa da ajuda da igreja. Tirar eles o quê? Desse estado tão terrível que é o estado do pecado. Pois bem, nós vamos para mais um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta, esse é o último bloco do nosso programa e queremos aproveitar para convidá-lo a estar conosco no domingo, de 8 às 10 da manhã, onde você poderá estudar esse assunto na íntegra, com professores altamente qualificados, e será um prazer recebê-lo na nossa igreja, que está situada na Rua Princesa Isabel, número 52. Pois bem, nós vamos para o terceiro e último bloco do nosso programa, e nós estamos falando hoje da mordomia das obras de misericórdia. Esse ponto agora nós vamos falar sobre o cuidado na prática das boas obras, ou seja, eu vou falar uma coisa que o Tião já falou, que nós não fazemos boas obras para sermos salvos, pelo contrário, somos salvos, por isso fazemos boas obras. Dentro desse tópico aqui nós vamos falar que as boas obras devem glorificar o nome de Jesus. No Sermão do Monte, Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, eles precisam ver. Qualquer um que olhar para as obras de misericórdia que os filhos de Deus fazem, não estão olhando para os filhos de Deus, estão vendo Deus agir, né, através dos seus filhos. Né? Voltando ao texto de Efésios 2,8, que a gente já falou aí em alguns tópicos passados, né, que nós fomos criados, né, para as boas obras, e Deus nos predestinou para isso, para que andássemos nelas, nas boas obras, para que andássemos nas boas obras. Você sabe que andar ali é peripateu, né? É o estilo socrático, né? O estilo de Aristóteles, de ensinar, mas ensinar andando, ensinar com o discípulo ao lado, né? No caminho. Né? Meio que aquela coisa do salmista, né? De ensinar no caminho, caminhando e ensinando, né? Ensinando com a vida, ensinando na prática, né? Com a prática, como fazer. Né? Outra coisa aqui que chama atenção também, que esta obra aqui, ela não deve buscar a glória própria, mas o nome do Senhor que tem que ser glorificado. O que nós vemos aí no mundo é que muitos artistas doam bilhões para obras de caridade e depois colocam na mídia. Eles já receberam o seu galardão. Mas o cristão verdadeiro mesmo, quando ele ajuda, quando ele faz alguma obra, não é para a sua glória, é para a glória de Deus. A própria Bíblia recomenda que a mão direita dê, a esquerda não precisa saber. Interessante, eu vou só voltar num tópico aqui anterior que nós já falamos, a falta de misericórdia pelos pecadores. Interessante quando a gente analisa, estuda o texto de Mateus 28, a gente vê Jesus falando de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele texto conhecido de Mateus 28 ao 20, 18 ao 20. Engraçado que só detém a presença de Jesus a igreja que realmente prega o Evangelho e que ganha almas. Ele mesmo falou. Depois que ele falou, deu essas recomendações, ele falou: e estou convosco. Ou seja, há um condicional nisso aí. Se a igreja não estiver pregando, não estiver ganhando almas para o reino do Senhor, não tem a presença de Deus. O foco do Evangelho é resgatar outras almas, é agir com misericórdia, por outras almas, que é o fator básico do Evangelho, é salvação. E aí vem as outras coisas que vêm somando ali a prática do Evangelho, a prática da obra cristã. Os tópicos seguintes aí, as obras de misericórdia são obras de amor, ou seja, também não é para aparecer, como o Tião já falou, e também deve estar impregnada, banhada de amor. Elas são parte da prática do amor cristão, que, segundo Jesus, deve ser estendido até mesmo ao inimigo. É o mais difícil, né? Ficou difícil agora. Porque você tem que ter empatia por qualquer ser humano.
se alguém tem fome perto de você, você deve se doer por isso. Se for seu inimigo. E se tiver condições de matar essa fome, você deve fazê-lo, né? Mesmo que seja inimigo. O mais difícil está aqui, gente. É engraçado que o evangelho ele vem para confrontar. Se não estiver confrontando, não faz parte do evangelho. Fazer por alguém que a gente ama, alguém que convive com a gente gosta, é muito fácil. Agora, fazer por alguém que nos calunia, que fala mentira em relação à nossa pessoa, é muito difícil O isso. sentimento nosso é de retaliação. Exato. Do ser humano. Vingança, né? Vingança. Mas como cristãos, a nossa atitude tem que ser completamente diferente. Por isso que ele citou aqui o Provérbios 25. Fazendo isso, o quê? Amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. É como se você corasse a pessoa de vergonha. Quando ele sendo seu inimigo, você faz uma obra de misericórdia para com a vida dele. E é o que Jesus fez, né? A Bíblia nos diz que nós sendo inimigos, ainda vivendo na prática do pecado, Ele nos amou. E deu a sua vida por nós. Interessante. Ponto 3 aí, obras de quem é salvo. Tiago diz que as obras dos salvos devem ser a expressão da fé, a qual sem elas de nada aproveita. Ele exemplifica esse ensino referindo-se ao caso de um irmão ou irmã carentes sendo despedidos de mãos vazias. Nesse caso, nenhum proveito se materializa. Ou seja, já falamos isso também. Não é simplesmente falar de Jesus e vai com Deus, aquela expressão inusitada que todos conhecem, né? Não é simplesmente isso, vai muito além de simplesmente falar de Jesus. Tem que atender às necessidades. Outra coisa é que as boas obras, além dela ajudar o nosso próximo, ela materializa a nossa fé. Isso é fantástico quando a gente fala de materializar. A gente precisa viver isso, né, Joás? Dizer que tem fé, qualquer um diz, né? O Tião falou um negócio interessante se tratando do amor. Quando Paulo escreveu a sua carta aos Coríntios, já falamos desse texto também, em Coríntios 13, ele fala: o amor é benigno. Eu não sinto que eu sou benigno, eu preciso provar que eu sou benigno. O amor, ele é paciente. Eu não sinto que eu sou paciente, eu preciso mostrar que eu sou paciente. Tudo ali é atitude, né? Exato. Comportamento todo é só atitude. É comportamento. Né? É alguém fazendo alguma coisa. Ok. A nossa conclusão está escrito assim: não somos salvos pelas boas obras, mas as praticamos porque somos salvos. É o que nós falamos aqui. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Pelo contrário, porque somos salvos é que executamos as boas obras. Nós andamos nele nos movemos, existimos, né? Nós andamos nele, então a gente se comporta como ele. Né? Deve ser a regra. É isso. Queremos agradecer a participação de todos vocês. Esperamos você aqui muito em breve. Numa outra oportunidade falaremos de um novo tópico da Escola Dominical. Queremos convidar todos que estão ao nosso alcance para estar conosco domingo, de 8 da manhã até as 10 horas, onde estudaremos com certeza esse assunto maravilhoso da Escola Bíblica Dominical. Até a próxima, fiquem todos com Deus. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.